No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, amados, fica bem claro qual é a palavra de Deus hoje em vigência também. O livro de Atos dos Apóstolos são as atitudes dos apóstolos, o que eles pregavam, qual era a sua mensagem. Nós vamos ver hoje em nome de Jesus. Graça e paz, seja bem-vindo, glória a Cristo Jesus. Venha comigo, amado, vem juntos, vamos mergulhar na nova aliança. É tremenda a palavra apostólica. Atos capítulo 13, depois de você ler todo, amado, eu vou estar aqui pulando alguns textos, mas você vai compreender que não tem como ler tudinho, senão não dá tempo aqui, o vídeo vai ficar muito comprido. Mas olha só, Atos 13, versículo 15, o que aconteceu? Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhe: irmão, se tende alguma palavra de exortação para o povo, dizei. Paulo levantando-se, verso 16, Paulo levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse. Aí ele começa a pregar. Pregar o quê? Olha no versículo 32. Nós vos anunciamos o evangelho, tá vendo, amado? Da promessa feita a nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós. O evangelho da promessa feita a nossos pais. Lá na antiga aliança havia promessa que viria o evangelho. Eles não tinham o evangelho. Eles tinham a lei e os profetas. Tanto que Jesus disse, olha, muitos justos e profetas desejavam ver quem é o Cristo. E ouvir o quê? O evangelho da boca do Senhor Jesus Cristo. E eles não ouviram. Aí agora o verso 38, olha o que o apóstolo Paulo fala, ele está pregando o evangelho. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia a remissão de pecados, é pelo evangelho, a boas novas que anuncia remissão de pecados. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste quem? Jesus e a sua palavra. E por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então o apóstolo Paulo está pregando a novidade, algo novo, o evangelho. Aí ele continua, não a lei de Moisés, que a lei de Moisés não conseguiu limpar ninguém, purificar os pecados de ninguém. Olha o 40. Notai, pois, que não vos sobrevém, o apóstolo Paulo falando isso numa sinagoga. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Ele vai falar, olha, vede o que está escrito nos profetas. Ele está ali anunciando, mostrando, olha o que os profetas já falou, que quando viria o evangelho, o que ia acontecer. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal. Qual é a obra tal? Vós sereis justificado pela fé em Jesus Cristo, vós sereis justificado pela obra de um que irá realizar e vocês vão desfrutar, porque eu realizo em vossos dias. É Deus que realiza a obra tal que não crereis se alguém vou-la contar. Agora olha só, mano. Aí continua. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falasse o quê? A lei, os profetas? Não. Estas mesmas palavras vos anuncio o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Olha, vocês não puderam ser purificados com a lei de Moisés, mas agora com o Filho e sua palavra, seu evangelho, a sua nova aliança, sim. Olha, aí o texto continua, presta atenção. Ao saírem eles, verso 42, ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falasse estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. Seguiram Paulo o quê? Por quê? Porque estava com a palavra do evangelho. Ele anunciava o evangelho, da promessa feita aos vossos pais. O apóstolo Paulo falou isso diante dos judeus na sinagoga. Então, alguns judeus seguiram Paulo, outros não. Alguns judeus e piedosos, gentios, prosélitos, seguiram a Paulo. E este, falando-lhes, o persuadia, ou seja, o apóstolo Paulo e Barnabé, persuadia a perseverar onde? Na graça de Deus. Tá vendo, amado? A lei veio por intermédio de Moisés, João 1,17. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo e Barnabé estão falando para eles, perseverar na graça. Graça é o quê? É aquilo que Cristo realizou por nós. Agora olha o 44. No sábado seguinte, olha só,
afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Que palavra de Deus, amado? É o evangelho, não é a lei e os profetas. Porque olha só o que vai acontecer. Vem aqui comigo, amado. Vem em nome de Jesus. Vem aqui examinar as escrituras. No sábado seguinte, verso 44, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Qual a palavra de Deus? Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Amado, o apóstolo Paulo não pregava a lei, porque se o apóstolo Paulo estivesse pregando a lei, os judeus não iam blasfemar do que ele estava falando. Você está vendo, amado? Olha só, preste bem atenção. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Paulo anunciava o evangelho da promessa feita a nossos pais. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregado a palavra de Deus. Ele está falando da lei dos profetas? Não, amado, porque os judeus já tinham a lei e os profetas. Ele está falando da palavra de Deus hoje em vigência, que é o evangelho, a nova e eterna aliança, glória a Cristo. Fosse pregado a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais, eles rejeitavam ali os profetas aqui, amado? Não. Eles estavam rejeitando a palavra do evangelho, a nova aliança. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indigno da vida eterna, eis aí que nos volvemos para o gentio, porque o Senhor assim nola determinou: eu te constituí para a luz do gentio, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Glória a Jesus. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, a palavra de Jesus, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. E verso 49 para terminar, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Qual palavra, amados? O evangelho, a nova aliança, porque os judeus jamais iam blasfemar da lei dos profetas, jamais iam rejeitar. Os judeus estavam ali defendendo a lei dos profetas, enquanto o apóstolo Paulo anunciava o evangelho. Glória a Jesus, beijo no coração, graça e paz, fique com Cristo, compartilhe, divulgam, me sigam e dê um joinha. Graça e paz a todos, beijo no coração.